Corinthians acaba de ser eliminado do Campeonato Paulista na semifinal para o Novo Horizontino, hein? Muita gente vai pensar, caramba, eliminado numa semifinal para o Novo Horizontino, que vergonha. Cara, deixa eu falar uma coisa. O Novo Horizontino, ele tá na Série B, quase foi para a Série A. E outra coisa, é um time muito bom, tá? O Novo Horizontino já venceu 3 grandes nesse Paulista. Só falta vencer o São Paulo. Novo Horizontino venceu o Palmeiras nesse Campeonato Paulista, venceu o Santos do Neymar nas quartas de final e agora vence o Corinthians na semifinal. Claro que para o Corinthians é uma perda forte porque poderia ser bicampeão e é um time pequeno, realmente tem um peso maior por ser eliminado por um time que não está entre os grandes. E o Corinthians do Dorival, que conquistou tantos títulos aí recentes, né? Supercopa, Copa do Brasil, Paulista, cai quando ninguém imaginava, mas com um time bom, tá? Na semana passada, né, o Corinthians passou pela Portuguesa, né, e não jogou bem, né? E como você disse, né, perdeu o pênalti a Portuguesa, foi para empatar no último lance praticamente, e foi para decisão de pênaltis. E foi bem equilibrado ali, né? Então, custou a definir. Aquilo foi tratado por parte da mídia, parte da torcida, como uma vitória épica, né? Não tem nada de épico você conseguir passar por um time da 4ª divisão dessa maneira. Não é que a Portuguesa se esforçou, o pessoal gosta da Portuguesa, isso é outra coisa. A realidade da Portuguesa hoje é um time da 4ª divisão. E contra um time da Série D de dado, o Corinthians capinou sentado para se classificar. São 2 coisas que você pode entender nesse momento. Uma alegria pela classificação, um alívio, né, por parte dos jogadores e torcedores, mas há de haver um mínimo de espírito crítico. Espera aí, gente, passamos aqui, o time classificou, mas pera, não pode sofrer tanto quanto um time da 4ª divisão. Isso está errado, tem alguma coisa errada aí. Se o time estivesse jogando bem, ele venceria a Portuguesa sem sustos. Não digo que vai humilhar a Portuguesa, golear, não, mas ganharia o jogo. 2 torcidas, a do Corinthians maior do que a da Portuguesa, ou seja, deu esse fator campo de torcida única que existiu no jogo. O que mostra, inclusive, que a Portuguesa, nem pelas autoridades, é vista como clássico. O jogo com a Portuguesa é visto como um jogo com um time menor. E hoje a realidade é essa. A Portuguesa é um time muito simpático, muita gente gosta da Portuguesa e tudo. E gosta justamente porque ela hoje não ameaça os grandes. Quando ela ameaçava os grandes, ela não era tão simpática assim. Hoje ela não ameaça, então ela é legalzinha. Sim. Ah, que bonitinha a Portuguesa. É isso, essa é a realidade. O que eu estou falando... Botar para a Série C, todo mundo torce, né? Eu estou torcendo, porque não está incomodando. Mas se ela começa a ganhar do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Corinthians, peraí, a Portuguesa muda de figura, né? Enfim, e isso foi tratado como se fosse um negócio assim do outro mundo, uma épica classificação. Não tem nada de épico. O time jogou mal. Ontem, o que fez o time? Jogou bem? Não, novamente jogou a partida aquém do que pode jogar. Aí jogando com o time da 2ª divisão, 2 divisões acima, um time melhor, mais organizado, que fez aí uma campanha muito boa na fase de classificação, melhor do que a da Portuguesa, que está há 2, 3 anos batendo na trave para conseguir chegar na Série A e não consegue, mas faz campanhas consistentes. Então, um time que vem competindo com técnicos diferentes, né? Já passou lá o Eduardo Batista, está lá o Anderson, cada hora é um, mas o Novo Horizontino segue sendo um time... Com os empresários, né? E ele continua sendo competitivo, né? Ele monta as suas equipes ali, o Mirassol subiu, o Novo Horizontino não, mas ele está sempre ali. Então, perde o jogo, né? Para um time que já tinha, como lembrou o Vamp, derrotado outros grandes, né? Outros 2 rivais importantes, o Santos semana passada e o Palmeiras lá no começo do campeonato goleando. Aí é eliminado. Então não tem nada de épico. Na verdade, o Corinthians não está jogando bem, está jogando menos. E o Dorival, quando começa a falar desses outros assuntos, me parece que adota aquela velha estratégia de vários treinadores, no Brasil e no mundo, que é mudar o rumo da prosa para não ter que falar da atuação do time. Aí vai falar de mercado, que o André pode sair, que o elenco, que não sei o quê. Fala do jogo. E do jogo parecia o Felipe Luiz do Flamengo, né? Porque ele fez alguns elogios, né? Ele parece ter gostado da atuação. O Felipe Luiz, quinta-feira, falou que fez um grande jogo. Cara, os técnicos estão ficando loucos. O time joga mal, o cara vai na coletiva e elogia. O time diz que jogou uma boa partida. Não jogou uma boa partida. Se o Corinthians jogasse uma boa partida, ele venceria no Novo Horizontino e se classificaria. Simples assim. E não foi nenhum jogo que você fala assim, não, mas o time jogou, perdeu 80 gols e tal. Não foi isso, não foi isso. E tá aí, o resultado está fora do Corinthians da final e vai agora seguir no Campeonato Brasileiro, depois Libertadores e Copa do Brasil. Dado com a presença de estrangeiros, né, nos times brasileiros, já manifestou esse seu incômodo e o Corinthians fica contratando mais estrangeiro. Que situação. Parece uma provocação, não é?
Pô, não parece uma provocação? O cara vai lá e fala, não, tem muito estrangeiro, isso atrapalha, olha a Itália, que já falamos aqui sobre isso, é uma referência equivocada, né? Não é bem por aí. Aí... Não, o Dorival também, ele fala do Martínez. Pô, o Martínez foi embora. É estrangeiro, mas... Aí o Corinthians sacanagem, vamos trazer mais um estrangeiro. Aí ele vai lá e reclama do Martínez, que, pô, saiu por razões mais conhecidas. E ele puto com o Martínez, né? Apareceu machucado. Eu não falava nem da moda, nem citava o nome do Martínez na coletiva. Porque ele ficou puto. Ele ficou machucado. É. Sim. Uma lesão misteriosa, sabe-se lá onde foi. Assim, o que me impressiona nesses casos é o seguinte, quando um técnico que passou por tantos times grandes e pela seleção, como o Dorival, recebe um convite do Corinthians, ele tem que saber que ele está entrando numa empresa em crise financeira. Né? É como se você fosse trabalhar numa empresa, sei lá, uma fábrica. Você vai ser o gerente aqui da parte industrial, o diretor. Ok. Tem que comprar novas máquinas. O que temos é isso aí. Não, mas nosso concorrente tem máquinas melhores. Nós não temos condições de comprar novas máquinas. Você vai ter que se virar com essas aí. Você aceitou o emprego. Não vamos lá no BNDES financiar, comprar novas máquinas. Não temos como ir no BNDES, nós já estamos tudo endividado aqui, tentando pagar salário, pagar em dia e tentando renegociar nossas dívidas. Tem que dar um jeito, encontrar meios de melhorar a produção. Não, mas eu tenho que comprar novas máquinas. Não tem como, cara. É isso. Parece que ele quer um time que o Corinthians não pode oferecer. Ele não lê o noticiário, ele não sabe a situação financeira do clube. Porque mesmo que alguém quisesse mentir para ele, não é o caso, não seria possível, porque bastaria ele acompanhar o noticiário. Ele saberia que o Corinthians tem uma dívida colossal. Então, assim, não dá para entender. Aí o Marcelo Paes foi contratado com esse objetivo, né, de ser um cara capaz de ir à frente do futebol, que ele está no futebol, né? Não é o gestor do clube, certo? Ele é o gestor do futebol. Mas gerir o futebol entendendo a situação financeira do Corinthians. Para dentro do possível, dar a sua colaboração para que as coisas entrem nos eixos. Tem que ficar dando esse tipo de explicação. É ridículo. Não, é ridículo ter que dar esse tipo de explicação. E aí, de novo, vou repetir o que eu falei há pouco. Esse tipo de discurso depois de uma derrota para um time de segunda divisão, que é organizadinho, bonitinho, que é legalzinho, eu não vou dizer, mas é um time de Série B. O time de Série B foi lá e eliminou o Corinthians. Aí fala-se desse assunto. E não se fala do jogo. Não se fala das atuações aquém da equipe dele, com o André, que falhou no gol. Por sinal. O que acontece? É um jovem. Agora, outra questão. Quando ele defende a permanência do André, e se o André quiser ir? Deve ser normal. É normal que ele queira ir. O Milan já não é o Milan de outros tempos, mas é um time grande da Itália. Quando fala 30% que é do André, tá ligado que é só para disfarçar. É do escritório. Pois é. Agora, o cara, profissionalmente, ele fala, cara, vou jogar na Itália. Se eu for bem, eu posso... Se o Milan hoje, ele é um grande na história, não é um grande no momento. O futebol italiano, de fato, já não é tão poderoso como em outros tempos. O cara vai jogar em San Siro para 70, 80 mil pessoas... pode voltar a jogar Champions League. O Milan está próximo de conseguir. O título está difícil, mas... Hoje de manhã cedo eu estava vendo o jogo do Milan, 8h30 da manhã. Pô. A vaga... Milan e Cremonese. Então, a vaga... Cremonese e Milan, 8 da manhã. Então, a vaga do Milan na Champions League é muito provável. Pode jogar uma Champions League. Quer dizer, tem também o lado profissional do rapaz. Ele tem um direito, o André, de pensar, cara, outro dia eu estava aqui nem jogava no profissional, agora eu posso jogar na Itália. Quem sabe eu posso fazer uma carreira bacana na Itália, da Itália jogar na Espanha, também na Inglaterra e ficar por lá. E a experiência de vida, né? Também. Pô, vamos viver isso, foi garoto para a Holanda. Experiência de vida. Conviver com pessoas de várias nacionalidades, aprender outro idioma. Tem uma porção de coisas legais que um jovem pode viver. Sim. Numa experiência dessa. O técnico, não podemos perder. Não tem isso, não podemos perder. E o dinheiro, como o Marcelo explicou bem, ele é difícil até avaliar o preço do André, por conta de ser um jogador que surgiu há muito pouco tempo. E aí tem um detalhe. O Palmeiras segura. O Palmeiras pode segurar, que ele não depende do dinheiro para ficar pagando contas atrasadas. Então o Palmeiras pode falar, não vendo. Estou 17, não vendo, quero 35. Não, você quer fechar por 20, 25, 30. Ele pode fazer isso. Acontece a mesma coisa no Rio, com o Flamengo e o Fluminense. Quando o Fluminense vende, ele não vende tão bem quanto o Flamengo, porque o Flamengo pode esticar a corda. O Fluminense precisa do dinheiro. Então, quando surge uma proposta, o caso que mais revoltou os tricolores foi o do Luiz Henrique. Saiu por cerca de 9 milhões de euros para o Betis. Hoje é avaliado lá em 40 milhões, lá no Zenit, para quem quiser comprar ele do Zenit. Mas o Fluminense precisava do dinheiro. Aquela história, vende o almoço, pagar a janta. O Corinthians não é diferente, eles é pior. A situação é pior, é mais difícil.
Então eu acho incrível, parece que o técnico vai para o clube, ele vive num universo paralelo, fica reivindicando coisas que aquele clube não pode oferecer no momento. E o Corinthians dá um passo importante quando tem o Marcelo Paes e o Marcelo com essa preocupação de tentar arrumar a casa, entender a realidade. E o mais bizarro é a questão do Alan. Ele ganhou um volante e está reclamando que vai vender bem o menino. Sim. Ele ganhou um volante, cara. Que reclamação é essa? Não dá para entender, sinceramente. Seria assim, Mauro, de perna, a mesma coisa, Pedro, assim, quando eu falo assim, ainda não tá... Peraí, eu sou treinador, fui treinador da seleção brasileira, convindo aquela galera de estrangeiro, jogador de Real Madrid, Barcelona, a gente só fala o mesmo idioma. Será que eu estaria preparado para dar treino para esses caras? Sim. É a mesma coisa. Não é o momento de você ir, não. Deval, não é o momento de você ir para a seleção, não. Sim. Você não trabalhou na Europa para saber como é esses caras? Você conhece porque fala o mesmo idioma. Sim. Mas vocês vivem em universos bem distantes, né? E tem uma coisa, né?